Olá a todos, este é o canal Revelar e hoje eu tenho bastante coisa interessante para trazer para vocês. Eu vou falar sobre vários temas e um deles, que é o tema principal, é explicar o porquê é que os animais estão sendo filmados andando em círculos. Eu já trouxe vários vídeos aqui para vocês e trouxe hoje mais alguns. Esse aqui é de alguns perus que estão andando especificamente em torno de um gato que não tem mais vida, tá pessoal? Por que os perus estão fazendo isso? Nós já vamos explicar. E, inclusive eu trouxe esse vídeo do gato especificamente porque no canal do Telegram, o canal Revelar do Telegram, eu fiz algumas publicações que deixaram algumas pessoas chateadas porque elas não entenderam o que eu estava dizendo lá. Eu quero deixar bem claro que os animais, todos eles, gatos, os perus que estão aqui, cães, todos são, na minha visão, uma criação de Deus e têm de ser muito bem cuidados pela humanidade. Nós temos o dever de tratar bem os animais. E muito bem, inclusive. Só que as pessoas às vezes extrapolam, né? São extremistas nesse sentido aí de tornar animais como se fossem quase seres humanos, ou alguns até chegam a deificar os animais, né? Como se nós vivêssemos aí num panteísmo onde tudo é Deus, inclusive os animais. Nós vamos falar sobre isso aqui, vamos explicar essa questão dos perus e etc. Eu só quero rapidamente, antes de nós irmos para essa questão toda, falar sobre isso aqui, ó. Nós temos dito para vocês que a hibridização está vindo aí, que é essa mescla de DNAs de espécies diferentes. E agora, dia 16 de março, saiu essa matéria aqui falando que cientistas chineses, novamente, coincidentemente chineses, né, conseguiram fazer crescer chifres em ratos. É mais importante do que parece, por quê? Porque isso vai realmente acelerando cada vez mais esse processo de hibridização. E não pensem que isso não vai chegar no ser humano, tá, pessoal? Vocês sabem que tem pessoas que têm aquelas... nem vou classificar as pessoas, eu não quero aqui julgar ninguém, mas para mim é algo totalmente desencaminhado da natureza. Tem pessoas que querem realmente fazer essa hibridização em seu corpo e elas já estão manifestando essa vontade, né? Então, veja o que eles fizeram aqui, ó. Chifres de veados têm particularidade de caírem e crescerem novamente a cada ano e serem um dos tecidos vivos de crescimento mais rápido encontrado na natureza. E o que os cientistas fizeram? Transplantaram essas células para as testas de ratos de laboratório carecas. Apenas 45 dias depois, uma protuberância começou a emergir de suas cabeças. Então é aquilo que nós íamos alertando lá desde 2018 na comunidade. Quem entrou lá no começo talvez estranhou, porque isso não estava no debate público. E foram canais como o meu que trouxeram essas coisas para o debate público para que as pessoas tenham ciência do que está vindo aí. Porque muitas pessoas vão acabar sendo abocanhadas por esse processo sem entender. Mas esse não é o foco do vídeo. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre isso aqui. E isso aqui está envolto no sistema ou melhor, na consequência de trazer os animais a andarem em círculos. Nós já vamos explicar. Aqui está dizendo o seguinte: o Sol emite plasma escuro e ejeção de massa coronal extremamente rara. Eu tenho alguns vídeos, né, mostrando o que seria esse plasma exatamente, inclusive um vídeo lá de Meca, de pessoas em cima de uma montanha, onde íons saem da ponta dos dedos dessas pessoas. Só que tem tanta coisa para eu trazer para vocês, pessoal, que isso aqui vai ter de ficar para o próximo vídeo. Hoje nós temos de nos concentrar aqui. Então esse plasma ele tem a ver com a interação com os íons e com a ionosfera, etc. Existe uma discussão a respeito do formato da Terra. Eu não quero entrar nessa discussão aí. Tem gente que fala que é plana, outro que diz que é o globo, outro diz que até é um toroide, e por aí vai. Tem explicações inúmeras para isso, cada um acredite no que quiser. Mas o fato é que, seja por um modelo ou seja por outro, essa tal de expelição, ou esse expelir de plasma, né, que aconteceu agora, no sábado passado, resulta em uma tempestade geomagnética. Agora, resultou na quarta-feira passada também, né? Então, esse tipo de ocorrência está aumentando, pessoal, cada vez mais. E daí as pessoas olham essas auroras de cores diferentes, céu vermelho, céu verde, céu púrpura. Eu tenho mostrado em vários vídeos aqui a aparição da coloração de várias cores aí, né, que tem surgido ao redor do mundo e de
eventos, né, que têm surgido por conta dessas alterações geomagnéticas. Nada disso é fantástico, é milagroso. É milagroso que exista, né? Porque, na minha opinião, existe uma força criadora disso. Mas eles funcionam dentro de uma regra que essa força criadora criou, que é a regra natural, a regra da natureza. Então, se você passa a entender mais ou menos como ela funciona, você entende o que está acontecendo. Então, no modelo da Terra Globo, eles mostram essa expelição, né, de plasma vindo em nossa direção e criando aquilo que é uma espécie de aranha geomagnética, né? Então, do lado em que o Sol estaria, a Terra perderia força de proteção a respeito do que vem de cima, né? No modelo de Terra plana, isso viria então do núcleo central da Terra, chamado Sol Negro, e aí ele seria expelido para cima e refletiria de volta para baixo. No fim das contas, tanto faz, porque o efeito será o mesmo, né? Não importa qual modelo que você use, você vai conseguir explicar isso de uma maneira muito parecida. Mas o que isso tem a ver? Isso causa coisas como anomalia magnética, anomalia gravitacional e essas ejeções de plasma, tempestades geomagnéticas, etc. Está tudo envolvido com essa questão ou do Sol, para quem preferir, ou do tal do Sol Negro, para quem achar melhor, né? Que, aliás, também é chamado de núcleo da Terra, né? Que teria parado, segundo a ciência, no modelo Terra-Globo. Então, a anomalia gravitacional. O que está acontecendo na fossa mais profunda do Atlântico? Abrangendo a fronteira entre o Mar do Caribe e o Oceano Atlântico, a fossa de Porto Rico é a fossa mais profunda do Oceano Atlântico. Curiosamente, quilômetros acima desta fossa, a superfície do oceano mergulha ligeiramente devido a uma anomalia da gravidade da Terra. Os objetos lançados nesta região caem um pouco mais rápido do que em qualquer outro lugar do planeta e os equipamentos de navegação podem ser prejudicados, produzindo leituras falsas para os marinheiros que navegam na área. É mais ou menos o que acontece no Triângulo das Bermudas, nos Estados Unidos, e no Triângulo do Japão, né? Essas anomalias gravitacionais e magnéticas. E aí começam a surgir aparições, né? Porque vocês já viram, eu mostrei aqui bolas de plasmas, né? Que surgem, esses Foo Fighters e outras coisas aí que têm se intensificado muito, inclusive. Nos últimos meses aí tem aparecido muitas coisas que eu tenho mostrado também, tanto lá no Telegram do Revelar, quanto aqui no canal. E possivelmente, se Deus permitir, eu trarei mais vídeos desses que têm surgido em grande quantidade e agradeço as pessoas aí que têm me mandado, inclusive possibilitando que a gente traga essas informações para vocês. Então não se preocupe, nós já vamos mostrar esses vídeos aqui, mas vamos dar continuidade. Então aqui é uma dessas anomalias gravitacionais advindas, né, da inversão magnética. Então veja só que isso aqui foi descoberto, né, pela primeira vez em 1671, né, o astrônomo Jan Richter, ou melhor, descoberto pela primeira vez na história moderna, né? Porque isso aí já é conhecido dos antigos, tanto é que está registrado em pedra, né? Tem o horóscopo de Dendera e outros lugares aí que tem registro em pedra a respeito dessas situações, né? Mas esse astrônomo, né, na era moderna, em 1671, trouxe consigo um relógio de pêndulo. Enquanto o relógio estava correto em Paris, Richter notou que ele perdia 2,5 minutos por dia em Cayenne. Enfim, eles foram percebendo essas anomalias magnéticas, etc. Aqui o pessoal me mandou algo interessante. Uma praia da Irlanda, ela foi vista com estranhos padrões de ondas. O que tem de estranho nesses padrões? Eu não posso dar muita credibilidade, mas eu tinha de mostrar isso aqui para vocês, pessoal, porque isso aqui pode sim ser um efeito. Pode não ser também. Isso aqui é de tudo que eu vou mostrar hoje, é o que tem menos interesse, mas eu tinha que mostrar. Ele mostra aqui um padrão de onda diferente do que a gente é acostumado a ver nas nossas praias, inclusive nas praias da Irlanda, segundo os relatos, né? Porque elas estão vindo formadas de uma maneira quase que como sincronizada, como que se uma onda magnética estivesse empurrando elas de uma maneira aqui classificada como mecânica, né? Então não é como se fosse aquela onda formada pelo vento, é algo diferente. O padrão delas é igual, vamos dizer assim, é como se houvesse uma continuidade, quase como se fosse um padrão de onda sonora, entendeu? Enfim,
Isso aqui é só uma curiosidade. Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui. Ó. Eu já trouxe esse vídeo aqui para vocês, né, mas tem muita gente nova no canal, então eu quero trazer alguns vídeos que eu já trouxe aqui de animais andando em círculos para que eles saibam, né, que isso está acontecendo. Quem é novo aqui não viu os vídeos antigos. Então aqui, ó, né, animais têm andado em círculo ao redor do mundo. Os animais, eles têm, como eu tenho dito, uma percepção muito maior da natureza do que nós. Nós estamos desconectados da natureza. Nós perdemos essa capacidade de sentir as coisas que estão no nosso entorno. Por um lado, isso possibilita que a gente tome decisões menos naturais, digamos assim, né, que estão mais conectadas com a nossa racionalidade do que com a nossa natureza. Mas, por outro lado, a gente acaba perdendo um pouco dessa capacidade de perceber o meio no nosso entorno. Então, por isso é muito importante nós observarmos os animais, né? Principalmente respeitar os animais, respeitar os gatos, os cachorros. Tem esses problemas de zoonose que eu falei para vocês lá no canal Revelar. Eu acho que esse contato muito próximo com os animais é muito perigoso, mas evidentemente que você tem de cuidar muito dos bichinhos, eles são dependentes de nós muitas vezes, né? Aqui, ó, aqui nós estamos vendo essas espécies de larvas ou lagartas, né? Vermes, eu não sei nem o que é, mas aqui você percebe que até esses animais que têm menor complexidade biológica, né, eles também estão sentindo aqui uma diferença no ambiente em que nós estamos. Eu vou mostrar para vocês o porquê disso, vou dar uma explicação hoje. Aqui é a mesma coisa, essas carpas, embora nesse vídeo aqui não dê para ver muito bem, isso aqui é mais facilmente visto quando é no oceano, que eles filmam aqueles cardumes, né? Mas aqui também, vamos passar um pouquinho para frente aqui, você está vendo. Isso aqui é bem comum, né? As pessoas verem cardumes. Então, no peixe não é nada de especial quando a gente vê isso. Mas isso aqui sim, né? Eu expliquei, isso aqui são perus. Aqui no meio você está vendo que tem um gato, né, que não está mais vivo, né? Eu expliquei lá o quão importante um gato é nessa questão de percepção de anomalias no local em que nós vivemos. O gato talvez seja um dos animais mais sensíveis, né? Por isso que pessoas que mexem com certas situações aí que fogem à compreensão da maioria, vamos falar diretamente, que mexem com metafísica, acabam utilizando do gato, né? Porque eles sabem a capacidade do gato de perceber melhor o ambiente em que nós vivemos. E os perus aqui, de uma certa maneira, captaram algo nesse gato aqui, né, que diz respeito a essa questão. Vamos tratar aí como questão magnética para não melindrar os tomés da vida, né? E aí eu trago outra situação. Isso aqui é menos interessante do que a anterior, mas ainda assim são animais andando em círculos. As formigas vocês já viram em vídeo anterior, né? É a mesma situação. Essas aqui que estão no meio, pessoal, a maioria delas são formigas que já não estão mais vivas, tá, pessoal? Porque elas andam a exaustão. Isso aqui foge da normalidade das formigas. Elas andam tanto em círculos ao ponto de caírem, né, já sem vida e ficarem aqui no meio do círculo. Então esse amontoado aqui, tem algumas que estão se movendo, você percebe, mas a maioria já não tem mais força nenhuma, já perdeu a existência, né? Aqui mais uma, bem parecida. Existem pontos na Terra em que as pessoas sentem uma compulsão por fazer a mesma coisa, que esses pontos têm uma anomalia, vamos continuar usando essa palavra, tão forte no local onde as pessoas estão, que elas sentem essa compulsão por fazer a mesma coisa. Eu não vou citar o local aqui para não ter problemas, mas existe um local muito conhecido no mundo em que as pessoas fazem exatamente esse movimento. Elas têm compulsão por fazer isso lá, né? E aí acabam reproduzindo inconscientemente, achando que é algo consciente, mas é inconsciente, começou inconscientemente, inclusive, porque em alguns lugares isso é tão forte que até mesmo nós que somos menos sensíveis àquilo que acontece ao nosso redor, acabamos
captando aquilo, né? E não necessariamente é algo bom, né? Não estou dizendo que é bom ou ruim, isso aí cada um julgue como quiser, porque eu sei que muita gente não vai entender o que eu vou dizer, então eu vou só induzindo você a estudar. Mas aí eu quero trazer essa última imagem, aqui, esse último vídeo, para explicar o porquê que isso acontece. Aqui, ó. Isso aqui são formigas também, aleatoriamente, aqui andando ao redor do telefone. Vocês percebam aqui nessas primeiras imagens, vocês estão vendo que eu estou clicando para voltar, né? Para voltar no início do vídeo. No início, vocês percebem que as formigas estão andando aleatoriamente, cada uma para o seu caminho. Quando de repente, vocês não vão ouvir, né, porque não tem o áudio, mas de repente o telefone começa a tocar, ele começa a vibrar e tocar. E aí um padrão se estabelece. A onda de rádio, a onda magnética que o celular emite, faz com que as formigas adquiram aquele padrão de andar em círculos. E aí, em vídeos anteriores, a gente já falou que os bovinos estavam apresentando esses movimentos próximos de áreas que tinham muita influência de energia elétrica, né, como os postes e etc. Então, esse magnetismo gerado pelas máquinas que nós estamos utilizando, né, sejam celulares, seja fiação elétrica, computador, não interessa, tudo que é elétrico, ele causa uma alteração no padrão das formigas. Os animais, eles seguiam muitas vezes por um tipo de bússola natural, né, que mostra o norte para eles. Então, quando essa bússola é afetada pelo magnetismo, pela eletricidade, onda de rádio, chame do que quiser, quando ela é afetada, eles perdem um pouco o rumo, e aí o norte para eles, uma hora é um, outra hora é outro, porque o norte acaba sendo essa fonte de energia, né? Estou usando linguagem leiga, claro que tem pessoas aí que podem vir explicar com uma linguagem mais técnica. Só que isso não é só advindo de aparelhos eletrônicos, isso está advindo de emissões como aquela que eu mostrei anteriormente. Emissões aqui de plasma escuro, de anomalias gravitacionais, da inversão magnética. Isso aqui está vindo da natureza, porque até mesmo a energia que nós usamos, nós aprendemos a captar ela da natureza, né? Então é algo que já existe ao natural. E isso significa que os animais estão percebendo uma anomalia muito grande de algo muito maior do que aquilo que nós estamos vendo agora, que está vindo aí pela frente. Em vídeos posteriores nós vamos mostrar mais. Infelizmente aqui no YouTube a gente não consegue mostrar tudo. Lá na comunidade fechada a gente fala que tipo de forças que são essas aqui, se são forças positivas ou negativas que criam essas espirais. Tem coisas aí que a gente não pode explicitar tudo aqui, mas pelo menos a gente tem possibilidade de trazer alguma coisa para vocês. No mais, seria isso. Aliás, eu aproveito para dizer que no mês que vem, se tudo der certo, eu vou abrir algumas vagas lá para a comunidade, tá, pessoal? A comunidade vai melhorar para quem já está lá, quem já entrou vai ter algumas vantagens, né? E quem não entrou ainda vai ter a possibilidade de entrar, se tudo der certo, no mês que vem. Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.